Olá, eu sou a terapeuta Nani Márcia e hoje nós vamos falar sobre a importância de saber quem somos. Se fosse para você se perguntar hoje quem você é, você teria facilidade de me dar uma resposta? Se fôssemos definir quem somos, quando sabemos exatamente quem somos e qual o conjunto de crenças que nos movem, começamos a deixar de ser vítimas do ego, de um padrão social que uniformiza o indivíduo. Você se torna vítima do ego quando opiniões alheias te afetam mais e são mais importantes do que as suas próprias. Ou quando você nem consegue formular as suas próprias opiniões. Por exemplo, quando você sofre um julgamento de uma opinião alheia, algo pejorativo sobre você, quando você se conhece e sabe exatamente os seus valores, você consegue identificar naquele mesmo momento se isso corresponde a uma realidade ou não. Se corresponde a uma realidade, isso não vai servir para te atingir, e sim como alavanca de progresso, como uma métrica para você buscar o seu melhor. E se não corresponde à realidade, você simplesmente contorna o obstáculo gentilmente e segue o seu caminho. Até porque muitas das opiniões alheias dizem mais respeito à própria pessoa do que à outra que está sendo julgada. A crítica, ela nunca deve servir para você se culpar ou para você se inferiorizar, e sim como um padrão para que você melhore, para que você busque o seu melhor, como eu disse antes. A sociedade, ela uniformiza o indivíduo. Muitas vezes a gente deixa de ser quem somos, a gente deixa de expressar a nossa essência para seguir um padrão comum, quando na verdade o bem-estar ele está intimamente ligado em você ser exatamente do jeitinho que você é e se sentir tranquilo e feliz com isso. Nossa individualidade é exatamente o que nos torna únicos e especiais. A gente não deve abrir mão da nossa individualidade por nada, nem por ninguém. Nunca abra mão da sua essência, da sua individualidade. Ela é a única coisa que pode te salvar. Respeitar a sua essência, valorizar-se, auto-amor. Não abra mão da sua essência. Cuide-se, não fuja de si mesmo. O auto-amor, ele nos convida também a respeitar a individualidade do outro, a sair dessa necessidade de controlar o outro e querer que o outro seja como a gente é. Você conseguir ter esse discernimento é vivenciar o auto-amor. Somente quem se ama dá conta de ver o outro como ele é, sem necessidade de mudá-lo. Cada pessoa ela tem um conjunto de crenças, uma forma de viver, foi educada de uma forma. Então é muito agressivo você querer entrar nesse sistema onde a pessoa vive, onde a pessoa se relaciona, que é o modo dela lidar com as questões, e querer mudar isso abruptamente. A crença limitante de que você pode controlar o outro e algumas circunstâncias que são imutáveis, como morte, nascimento, clima, essas crenças limitantes de que a gente poderia interferir nisso daí, ela nos leva à falsa ilusão dessa necessidade de controle. Essa falsa ilusão de que a gente tem o controle sobre o outro nos torna adultos infantilizados. Então, toda vez que o outro não age como gostaríamos, a gente começa a fazer birra, jogos, e isso traz cada vez mais sofrimentos. Daí a necessidade de saber quem somos, de nos valorizar, de fazer as pazes com a gente mesmo, para que a gente não fique repetindo esses padrões que são tóxicos para a nossa vida. Na verdade, esse padrão desses indivíduos que desejam controlar o outro são pessoas que fogem da realidade e não querem viver dentro da aceitação das coisas como elas são. Para abrir mão dessas armadilhas do ego e dessas crenças limitantes, é fundamental o autoconhecimento, o autoamor,
É fundamental também a aceitação para que você consiga fluir levemente pela vida, buscando bem-estar, saúde, felicidade. Iniciar essa busca por você mesmo, por esse autoconhecimento, é a única saída para você se libertar das armadilhas do ego, se libertar também das armadilhas do sistema que te torna refém muitas vezes de uma indústria, de um padrão de beleza, de um padrão de comportamento, de um ritmo determinado. Quantas vezes já não disseram para você: já era o momento de você casar, você já deveria ter um emprego, você não acha que está na hora de ter um filho? Então, muitas vezes a sociedade cria alguns ritmos, alguns padrões que não nos cabem, mas eles tentam nos forçar a entrar nesses ritmos, sendo que cada pessoa ela tem um ritmo próprio a ser respeitado. Esses padrões, muitas vezes, até fazem com que a gente fique em relacionamentos tóxicos, que não estão muito bons, mas você fica ali para cumprir com essa expectativa da sociedade, da família. E o início para você começar a romper essas barreiras limitantes é você criar intimidade com você mesmo, com você mesma. É você enamorar-se de si mesmo. É você trabalhar o reforço positivo com você. Cada coisa legal que você fizer, a cada coisa bonita que você achar em você, você se elogiar, você se avalizar, você anotar para ver os seus progressos. Isso nos ajuda a ter um parâmetro de quanto a gente vem melhorando, de quanto a gente vai evoluindo. Isso faz com que a gente queira andar cada vez mais. Porque quando a gente olha lá na frente o que a gente gostaria de ser ou o que a gente gostaria de conquistar, talvez você tenha uma visão de que aquilo está muito a longo prazo. Mas você tem sempre que lembrar que uma cachoeira ela começa de um pingo d'água. Então dê o primeiro passo nessa conquista sobre si mesmo. E quando você estiver em um momento de crise, respire fundo, beba bastante água. Procure pensar em coisas positivas que te alegram, ouvir uma música, fazer uma atividade como dança, ou visitar alguém, ou caminhar ao ar livre. Busque fazer coisas que você gosta para você sair daquela energia que está te prendendo ali, no negativismo e no que está levando você a entrar às vezes numa crise emocional. Um exemplo sobre o reforço positivo, às vezes parece uma coisa tão simples, mas não é. A gente utiliza dessa técnica do reforço positivo com maestria com o outro. Se você vê o outro bonito, você elogia. Se você vê algo que o outro fez de interessante, você corre ali para dar o reforço positivo. Mas com a gente mesmo, a gente tem essa dificuldade. Muitas vezes o elogio que você faz a alguém, ela ganhei meu dia, né? Por causa daquele elogio que você fez. Então a gente criar o hábito de dar esse reforço positivo para a gente também. Da gente analisar o que a gente tem feito de bom e se elogiar. Assim, a gente estará valorizando, dando energia para os nossos potenciais e eles vão aflorar mais e mais. Uma outra cilada do ego que faz a gente se distanciar de quem somos é a comparação com o outro. É estabelecer um parâmetro de nós mesmos em relação ao outro. Isso é injusto, isso é ilusório, porque o que o outro nos mostra geralmente são condições muito além, às vezes, do que ela própria vive ou muito além do momento presente que a gente está. Então, estabeleça comparações sobre você em um dia anterior, em um mês anterior, no ano passado, que você possa competir não com o outro, que você possa competir com você mesmo, para que você seja melhor a cada dia. Ser todo dia melhor do que um dia anterior é a melhor meta que você pode estabelecer para o seu bem-estar, para o seu crescimento, para a sua felicidade e para que você flua livremente.